Essa manhã é Deus, caos e ordem. Amém? Todos acharam? No princípio, criou Deus os céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Amém. Vamos orar mais uma vez? Pai querido e santo, obrigado por essa manhã, por estarmos na Tua casa. Obrigado pelo privilégio de cultuarmos a Ti. Obrigado por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Clamo para que o Senhor venha visitar cada ouvinte nesse momento. Clamo para que o Senhor venha impactar as nossas almas. Clamo para que o Senhor venha abrir os nossos ouvidos, para que possamos entender de fato o que o Senhor tem a falar conosco. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando a Bíblia diz, no princípio criou Deus os céus e a terra, significa que tudo passou, tudo que é visível, ou aquilo que não é visível, mas que é real, aquilo que não está diante dos nossos olhos, foi criado por Ele. Nesse momento. Vejam bem. O baterista resolveu tocar a bateria aqui na frente. Vejam bem. Nós vivemos em um mundo em que alguma parte da matéria é visível e outra não é. Não conseguimos visualizar tudo. Obviamente. Mas o fato de não visualizarmos algumas coisas não significa que aquilo não exista. Apenas que nós temos uma certa limitação ou uma grande, enorme limitação de enxergar todas as coisas. Já aconteceu de você estar na sua casa e falar assim, olha, não tem poeira nenhuma. Eu sei que sempre dou esse exemplo, mas acho que não tem um melhor para mim do que esse. Você olha, está tudo limpinho, não tem poeira nenhuma. Aí você abre a cortina da sala, abre a janela, e bate aquele raio de sol, não é? Aí você começa a ver alguma coisa que você não tinha visto antes. Um monte de poeirinhas flutuando, né? Antes de abrir a cortina, eu não tinha visto aquilo. Mas a partir de agora, eu estou diante de algo, eu posso ver algo que eu, até então, não visualizava. Ainda existem pedaços de partículas menores do que aquilo, que nós não visualizamos. Chamado de átomos, elétrons, nêutrons, enfim. Vários nomes que são dados a elementos da natureza, porém que nós não visualizamos. Tudo isso foi criado por Deus. E esse, no princípio, criou Deus os céus e a terra, diz respeito a isso. Tudo o que existe, seja visível ao homem ou não visível ao homem, foi criado por Deus nesse momento. Porém, isso não quer dizer que todas as coisas, inclusive Deus, passou a existir nesse momento. Se alguma coisa existiu a partir de aqui, foi porque algo existia antes disso, antes do início. E é o próprio Deus. Deus não surgiu daqui. O Gênesis é a história da criação
de todas as coisas, o Gênesis não é a história da criação de Deus, pois Deus é eterno. Seria possível que existisse alguma coisa sem a existência do Deus que criou todas as coisas. Então vejam bem. Então a Bíblia diz: a terra era sem forma. Em outras versões, havia caos. Esse sem forma, ou caos, quer dizer algo que não faz sentido para nós. Significa que a terra não tinha forma. Porque não existe nada que não tenha forma. Existem algumas coisas que nós, seres humanos, não reconhecemos aquela forma. Mas não sem forma. Tudo tem forma. A gente fala que algo está fora de forma porque não está na forma que nós conhecemos. Se você pega uma maçã, por exemplo, você conhece a forma da maçã. Se te apresentam algo muito diferente, mastigado, uma maçã toda esfarelada, jogada em um recipiente, e te mostram aquilo e falam: isso aqui é uma maçã, dentro de um aquário, e te disserem assim: olha, isso aqui é uma maçã, você vai dizer: não, não é uma maçã, porque eu conheço a forma da maçã. Não é assim? Mas é uma maçã ali. Está entendendo? É a maçã que está ali. Porém, eu não conheço a maçã daquela forma. Eu conheço a maçã com uma certa forma. Já participaram daquelas brincadeiras que o pessoal fala assim: olha, o que é isso aqui? Come aqui, vê se você descobre o que é. E a gente fica tentando descobrir, né? A gente vê, coloca na boca, mas não sabe, fica tentando identificar o que é aquilo. Por meio do sabor, porque a forma nós não temos o acesso. Nós não conhecemos o sentido formal daquilo. Então algo não tem sentido, eu não consigo abstrair naquele momento a maçã por meio da minha visão, por meio do órgão do sentido chamado visão. Então terei que apelar para o paladar. Não é assim? É óbvio. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma, significa que para mim e para você, o início não tem sentido. Eu e você não conseguimos compreender o sentido do início. O que está na mente de Deus, na forma de Deus. Não é um caos para Deus, é um caos para mim. Deus não foi gerado do caos. Deus quem gerou esse caos que nós chamamos de caos. Que o homem, quando escreveu, disse: no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Sem sentido. Sem sentido para quem? Para Deus? Não, para mim. Para aquele que criou todas as coisas, é óbvio que tem um sentido. Ele é o que cria. O que ele fez como ele quis. Se ele deu forma a todas as coisas, é porque na mente dele já havia isso, né? Óbvio. Então vejam bem, é claro que nós não conseguimos pensar alguma coisa sem que tenhamos conhecido ela antes. Se eu chegar para você e falar assim: olha, apresentar algum tipo de fruta, existem muitas frutas que você não conhece. Certamente você vai dizer: não sei que fruta é essa. Porque
nós reconhecemos as coisas. Só falamos que conhecemos algo a partir do momento que alguém nos apresentou primeiro. Quando meu filho era pequenininho, bem novo, ele ainda não falava, eu já saía, quando a gente ia nos mercados, eu ia falando para ele, olha, isso aqui é maçã, isso aqui é mamão, isso aqui é melão. Eu sabia que ele não conseguia falar ainda. Mas ele ouvia. Ele não é surdo. E as palavras já entravam na cabeça dele e eram associadas à forma. Às vezes nós não compreendemos, não conhecemos, nunca vimos algumas frutas. Mas alguém desenhou. E quando chegamos diante daquela fruta, Nicole, nós reconhecemos aquela fruta porque alguém desenhou ela para a gente. Não é assim? Natural? Então estamos diante do mundo das formas nesse momento. Mas para Deus, não existe caos. Porque Ele é o Criador de todas as coisas. O caos é meu. Eu não consigo compreender o sentido real, porque eu não consigo pensar daqui para lá, para trás. Eu só consigo pensar nas formas a partir do momento que aquilo faz sentido para mim. Quem pode pensar por Deus antes da criação? Ninguém. Ninguém estava lá no começo, quando tudo começou. Então vejam bem. Quando a Bíblia diz que a terra era sem forma, você não precisa ficar pensando em uma terra, em um planeta sem forma, porque alguma forma ele tinha que ter tido, horas. Né? Alguma forma. Não existe nada sem forma alguma. Alguma forma tem que ter. Simplesmente, o autor não consegue reconhecer o sentido daquilo, porque ele não estava antes. Apenas Deus. Então eu gostaria que você falasse para quem está do teu lado. Sempre há um sentido. Aleluia. Nós não conseguimos visualizar tudo. Tudo que acontece em nossas vidas, a gente não consegue dar sentido e compreender de imediato. Algumas coisas vamos aprendendo com o tempo e outras a gente morre sem saber. Quando você vai ensinando a criança algumas coisas, porque que ela não deve fazer isso, não pode fazer aquilo, a princípio ela não entende por quê. E ela vai perguntando. Algumas coisas você fala e outras não. Logo música da minha época, da infância. Estou quase dançando aqui o rap. É uma tentação. Para os irmãos que não estão pelas redes sociais, começou a tocar um rap aqui, não é isso? E da minha época ainda. Se eu não explicar para os irmãos das redes sociais, eles não vão entender o que está acontecendo. Vai ficar sem sentido para eles. Mas vamos lá. A princípio, não faz sentido você dizer para ele que não apenas. E não dá para explicar tudo para uma criança, né? Você vai explicando aos poucos. E aos poucos ela vai reconhecendo e compreendendo as coisas. Só que no que diz respeito ao que Deus faz conosco, vai demorar mais ainda. Pode ser que demore mais ainda. E às vezes a nossa preguiça contribui mais ainda para a falta de compreensão do sentido das coisas. A nossa incredulidade. Então a primeira coisa que você precisa pensar é o seguinte: eu só posso reconhecer algo que primeiro eu fui apresentado. Então não tem saída. No princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma. Não tinha sentido. Se colocasse eu ou você diante de uma árvore, a árvore seria, de certa maneira, pela primeira vez, seria algo sem forma, que a gente não conhece. Está entendendo? Depois que você vai conhecer, vai saber. Qual é a forma de uma árvore? São várias. Como é que você explica uma árvore? Imagine uma criança que nunca viu uma árvore na vida. Como é que você vai dizer para ela assim, olha, a forma de uma árvore é assim? Você vai mostrar uma árvore
a princípio, ela vai encontrar outras árvores com outras formas. Ficará confuso para ela, porque para você, que já conhece os vários tipos de árvores, parece tranquilo, mas no começo não é assim. No começo as coisas são meio que sem sentido. Então vejam bem, meus irmãos. O caos diz respeito a algo oculto. Alguma coisa que eu não sei. Um mistério. No princípio era um mistério. O sentido do princípio é um mistério. E esse mistério, ele foi colocado para que eu, inclusive, vá conhecendo as revelações que ele tem a nos oferecer. Você pode ter acesso a todas as coisas, você visualiza, você enxerga, você vê, você sente o cheiro, você toca, as coisas acontecem na sua vida, mas tudo isso são as experiências com os fatos. O sentido será necessário busca, leitura, o uso da inteligência e um coração sincero e honesto perante Deus. Ontem eu falava sobre esse oculto, que é um aspecto natural constituído na essência humana. Abra aí sua Bíblia no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 6. Quando Cristo nos orienta quanto aos procedimentos na prática da oração. Você já conhece o texto? Eu vou ler só apenas o versículo, capítulo 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, ou seja, quando você for orar, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu pai, que vê o que está oculto. E teu pai, que vê o que está oculto, te recompensará. Ou seja, Deus vê o que está oculto. Oculto em quem? Em mim, não nele. Não há nada oculto em Deus que ele não saiba dele mesmo, óbvio. E não há nada oculto em mim que esse Deus que me fez não conheça. Eu desconheço muitas coisas ao meu respeito. Assim como desconheço muitas coisas a respeito do próximo. As pessoas têm algumas impressões a nosso respeito. Às vezes até quando não falamos nada. E nós tentamos criar uma impressão nossa para as pessoas. Só que a gente não sabe se as pessoas nos veem exatamente do jeito que a gente gostaria, ou do jeito que a gente quer se apresentar. Nem sempre. Às vezes as pessoas nos veem de uma maneira totalmente diferente daquela que a gente pensa que elas estão nos vendo. Só que quando você vai orar a Deus, o que a Bíblia diz é, olha, fecha a tua porta para essa coisa de tentar mostrar alguma coisa. Aqui é o momento em que você, orando a Deus, buscando ao teu Pai, Ele vê o que está em oculto, que nem você mesmo vê. E Ele te recompensará. Ou seja, Ele te mostrará como sair desse oculto. Ou Ele te orientará algo a respeito desse oculto. Esse oculto que diz respeito à tua existência, o teu sentido, o sentido da tua vida, será revelado à medida que você ora. Você abre o seu coração a Deus. Porque Deus é a única pessoa que nós não sentimos vergonha alguma. Nós temos vergonha de todo mundo. Então nós não queremos que ninguém saiba dos nossos atos pecaminosos. Nós morremos de medo do juízo ao pensar que ele pode ser feito assim, olha, Deus
mostra a nossa vida no telão e todo mundo vai ver o que a gente fez e o que a gente pensou. Isso cria uma crise enorme em nós. Por causa da vergonha, eu imaginar que tudo que eu pensei, o presbítero Macário vê, ele vai ficar decepcionado comigo lá no céu? Mesmo depois de salvo, mesmo depois de tudo, pastor Lafayette, meu Deus do céu, que vergonha. Os irmãos da igreja saber tudo que o pastor Edivan sentiu, pensou, falou, toda a vida dele, poxa Deus, não dá para economizar não? Não dá para passar apenas aquilo que eles me conheceram ali na igreja, aquela impressão, seja ainda que defeituosa, mas até ali está bom. Tudo não, Senhor, menos. Nós temos vergonha das pessoas. Mas Deus a gente não sente vergonha. Nenhuma. E por que a gente não sente vergonha de Deus? Primeiro, porque a gente sabe que Ele vê tudo. Não é possível eu fazer alguma coisa que Ele não me vê, que Ele não veja. E Ele vê, inclusive, o que eu não sei a meu respeito. Então, quando eu estou diante de Deus, eu estou diante de alguém que me conhece de uma maneira muito transparente. Então, quando você for orar a Deus, você não tem outra saída. A Bíblia diz que Ele conhece, inclusive, o que você iria dizer. Antes que a palavra saia da sua boca, Ele já conhece. Ou seja, o que há de mistério na oração, se Deus já conhece o que eu vou falar? Para que eu vou falar com Deus? Será que eu vou tentar ativar a mente dele para que veja uma necessidade minha? Se a Bíblia diz que, inclusive, que Ele supre as minhas necessidades, tem necessidades dele que Ele supre, necessidades minhas, que Ele supre, que às vezes eu nem me dou conta. Qual o sentido de orar, se Deus já sabe? O sentido é que eu preciso conhecer esse sentido. O sentido não é eu mudar a Deus, o sentido é eu conhecer algo a meu respeito, o que está oculto, porque a minha existência já foi de uma forma oculta. Eu às vezes não sei qual o sentido da minha vida aqui, e à medida que eu me aproximo de Deus, à medida que eu oro, que eu clamo, que eu fecho a minha porta, eu vou conhecendo algo que Deus vai revelando sobre mim. E eu saio dali, preparado para uma nova ação. Vou repetir as palavras de ontem. Davi, após ter pecado, julgado um homem que o profeta usou como analogia, que era ele mesmo, e ele estava no caminho total, tranquilo, com suas práticas pecaminosas, sem nenhum peso na consciência. Aí o profeta usa uma analogia lá para falar de um homem, e ele diz: esse homem é digno de morte. Quando o profeta fala: esse homem é você. E aí ele entra em crise com ele mesmo. Ele não se envergonha perante Deus, ele se envergonha perante as pessoas e ele se arrepende. Agora, o que é o arrependimento? O arrependimento não é ficar sentindo vergonha diante de Deus, porque a gente não sente vergonha perante Deus, a gente sente vergonha das pessoas. Arrependimento é: o que eu devo fazer, Senhor? Qual a minha postura a partir de agora? Ficar lamentando? Não. E Davi vai fazer isso quando ele ora a Deus. O que ele pede a Deus é que a criança continue viva, porque ele teve um caso com uma mulher, não é isso? Foi uma vergonha em Israel. E agora a criança morre. E ele sabe o seguinte: olha, não vai adiantar eu lamentar. A minha vergonha já passei. Eu só tenho uma saída agora. Quem se arrepende vai reagir de maneira diferente. Ele vai seguir em frente. Parece frieza, mas não é frieza. É certeza de que eu já sei algo que eu devo fazer. O que estava oculto para mim já foi revelado. Estava perdido e agora, caminho da mudança. Ficar falando só: a partir de amanhã eu tenho que fazer isso, um dia eu tenho que fazer isso, não adianta. Já sabe o que tem que fazer? Então começa por aí. Ficar tentando impressionar para que não, sabe o que tem que fazer? Então faça.
Não queira chocar ninguém. Faça o que tem que fazer. Você já sabe o que tem que fazer? Já procurou saber o que tem que fazer? Então faça. Então vejam bem, meus irmãos. Jeremias, capítulo 33, versículo 3. Texto muito conhecido, que diz respeito à oração e o sentido, obrigado, Alisson, da oração. Clama a mim e responder-te-ei. Então vejam, qual é o objetivo da oração? Qual é o objetivo que deve estar no coração de quem clama? Ouvir a resposta. E anunciar-te-ei coisas grandes e firmes, ou em outras palavras, e ocultas. Grandes e firmes, que não sabes. Quando nós clamamos a Deus, Ele vai nos anunciar algumas coisas que a gente não sabia. Porque Ele está, o Pai que vê o que está em secreto para mim também. Só Ele pode me mostrar algo a meu respeito que eu devo fazer. Algumas coisas eu sei, mas tudo eu não sei. E, pela misericórdia, gostaria que voltássemos para o livro de Mateus, capítulo 11, versículo 25. Que o próprio Cristo, o Verbo que se fez carne, vai dizer o seguinte, Mateus capítulo 11, versículo 25. Naquele tempo respondeu Jesus, disse, graças te dou, olha só, é a oração de Cristo, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. Aleluia. A oração do próprio Jesus. Aqui a oração de Cristo é para que eu e você saibamos. É apenas um itinerário dado por Ele, para que eu e você saiba fazer a leitura correta. Os entendidos, ou os instruídos, podem saber muitas coisas a respeito daquilo que é visível, daquilo que é mensurável, que é humano, que é material. Mas aquilo que dá sentido ao que é material, isso somente é revelado aos pequeninos, aqueles que diminuem, aqueles que fecham a porta do seu aposento, aqueles que buscam o secreto, aqueles que dizem para Deus, Senhor, me mostra o que eu devo fazer, como devo reagir, como eu posso ser mais cristão, como eu posso andar contigo. Eu tenho a sensação, presbítero, que alguns homens fizeram isso como Elias, Enoque, que foi transladado. Existe um itinerário do conhecimento até Deus, que foi dado ao homem para sua reflexão e investigação. E que itinerário é esse? O próprio Cristo. Eu gostaria que você falasse para quem está do teu lado. Cristo é esse itinerário. Vejam bem, meus irmãos. Nós memorizamos as coisas, nós conhecemos as coisas, aprendemos a fazer as coisas. Por causa de um itinerário. Você conheceu o caminho da igreja.
A irmã veio pela primeira vez na igreja. Então, se precisar vir outro dia, sabe o caminho? Ou se perderia? Conhece tranquilamente. Ela memorizou. Então, a primeira coisa que acontece é o seguinte: a gente memoriza algo. Antes de alguém falar para ela como era a igreja, se é que alguém falou, se chegou aqui aleatoriamente, a irmã Débora convidou, só estava na mente dela. Ela só pensava algo, ela só imaginava algo. A partir de hoje, que ela esteve aqui, ela já tem contato com algo a mais. Então ela memorizou. Provavelmente, se ela me ver em algum lugar, ela vai me reconhecer. Provavelmente. E assim funciona, com cada um que a gente encontra. E esse itinerário, em busca do oculto, ele é o próprio Cristo. É a Ele que nós buscamos. É Ele quem mostra todas as coisas. Ele existe desde o princípio. É o Salvador, que era, que é e que há de vir. Ele é aquele que disse: eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e ele fala, eu vos aliviarei. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então os discípulos de Cristo conheceram a pessoa dele, que veio em um corpo. Mas é alguém que existia antes daquele corpo. Ele disse que ressuscitaria antes de ter morrido. Vocês conhecem alguém? Se alguém falar isso para você, que vai ressuscitar, você acredita? Ah, provavelmente não. Eu não. Se o presbítero Macário, eu sempre uso o presbítero Macário porque ele está aqui na frente. E também porque ele é muito bonito. Se ele disser assim para mim, olha pastor, eu vou morrer amanhã e vou ressuscitar, viu? Depois da manhã. Eu não vou acreditar. Vocês estão entendendo? Eu não vou acreditar. Não teve um caso de um rapaz aí, um irmão, que disse que o corpo dele não era para ser enterrado porque ele ressuscitaria? Então, ele fez o que Cristo disse que aconteceria. A diferença dele para Cristo é que Cristo realmente ressuscitou e ele não. Então, Cristo anunciou que ressuscitaria. E ele falava em nome, não de alguém que está aqui sem saber o que está acontecendo. Alguém que não conhece esse oculto. Ele falava como alguém que enxergava com clareza todas as coisas. E as pessoas que tinham contato com ele sentiam que o oculto delas era revelado para eles. Ele conhecia as pessoas. E nada melhor do que você ter essa sensação de estar diante de alguém que você não precisa ter vergonha, porque aquela pessoa te conhece e está pronta para te ajudar. O problema é, e eu estou pronto, estou disposto a ser ajudado? Aí é uma outra questão. Porque é natural uma parte da incredulidade. A incredulidade, de certa maneira, em alguns momentos ela tem origem na nossa ignorância a respeito das coisas. Por exemplo, é difícil acreditar que as pessoas vão ressuscitar porque a gente não vê as pessoas morrendo e ressuscitando toda hora. E é natural mesmo. A gente vê as pessoas morrendo e nunca mais aparecendo. Agora, se você fosse o primeiro homem, ou a primeira mulher, se você fosse Adão ou Eva, primeiro, e você pudesse visualizar com uma luneta ou como é que chama? Microscópio, um óvulo ou um espermatozoide juntos,
provavelmente você não diria também que o ser humano seria gerado dali. Provavelmente não. Provavelmente você olharia, se alguém dissesse assim, olha, tá vendo isso aqui? Vai sair um ser humano daí, viu? Provavelmente você diria, não acredito. Você acredita agora. Agora você acredita. Mas se você fosse o primeiro Adão e Eva, provavelmente você diria não. E eu entendo você porque eu também teria essa dificuldade. É claro que é difícil acreditar na ressurreição. Eu teria dificuldade de acreditar que o homem nasceria daquilo. Mas a partir do momento que você vê as pessoas ressuscitando, tudo muda. Quando aqueles homens viram Cristo ressuscitar, uma esperança veio aos seus corações. E essa esperança foi passada de um para outro. Olha, a vida tem um sentido, o sofrimento tem um sentido. Aquilo que eu não sei pode não ter sentido agora, mas há um sentido superior a essa crise que eu passo, a essa crise que eu vivo. Louvado seja o nome do Senhor. Por que você vai para a igreja? Porque eu não sei explicar tudo não, mas eu sei que há um sentido nisso. Por que congregar? Há um sentido nisso. Eu não sei explicar tudo, mas há um sentido. Se o próprio Cristo ordenou, é porque há um sentido. Vejam bem, meus irmãos. A incredulidade, em alguns momentos, é resultado da nossa falta de conhecimento das formas das coisas. Agora, a partir do momento que nós testemunhamos de uma verdade, aí nós passamos da categoria de incrédulo para a categoria dos apóstatas. O que é um apóstata? É alguém que viu, que testemunhou, que sabe, mesmo assim prega diferente. Vou dar um exemplo. Às vezes, algumas pessoas chegam para mim e apresentam alguns dados. Entre eles, eu já usei isso aqui uma vez, já falei isso aqui. A ideia de que a sociedade era muito oprimida em épocas passadas. Como, por exemplo, as pessoas que nasceram em 78, sabe, minha idade, 90, eram pessoas muito oprimidas. A maioria aqui da igreja é da mesma época que eu, pelo que eu estou vendo aí, né? Tirando o pastor Lafayette, é bem para trás ainda. Bem para trás, bem para trás. Todo mundo diz que era uma sociedade muito oprimida. E que a próxima sociedade, a próxima geração veio com um pouco mais de liberdade. Só que eles não sabem lidar com essa liberdade. Por isso eles estão perdidos, todo mundo aí batendo cabeça, enfim. Esses dados que as pessoas passam. Só que quando eu olho a minha realidade, eu fico pensando, poxa, eu era oprimido mesmo? Os meus amigos eram oprimidos mesmo? Porque na nossa época, os muros não precisavam ser tão altos assim, que nem são hoje. Na minha época, a gente brincava na rua. Jogava bola na rua e ia para tudo que é lugar. Já tinha violência? Tinha também. Acontecia muita coisa ruim, acontecia. Mas eu não vivia com medo na rua, não. O medo que eu tinha na rua de ir para longe era na hora de chegar em casa. E minha mãe falou, quem mandou você, quem permitiu você ir? O medo que eu tinha era do meu pai e da minha mãe, era da bronca deles. Mas opressão? Não lembro disso, não. E quando eu converso com os meus amigos aí da mesma época, e converso com pessoas da mesma época que eu, parece que não eram oprimidos assim, não. Engraçado que as pessoas apresentam um dado, mas quando eu converso com as pessoas, a maioria dizem totalmente diferente. Havia, parece que um pouco mais de segurança. As escolas, as pessoas não era bagunçado assim. Era tranquilo. Tinha problema? Tinha. Professor, por exemplo, tinha uma figura de autoridade? Tinha.
às vezes exagerava na hora de impor os limites sobre os alunos? Sim, reconheço que sim. Mas também não era esse inferno todo que as pessoas falam, não. Não. Desculpa, porque eu estudei também, né? Acho que estou diante de um monte de pessoas que foi para a escola aqui, né? Então eu não lembro do professor me enforcando, não. Não usava arma, nada disso. E meu pai e minha mãe diziam, olha, respeite o professor, viu? O professor falava uma coisa, o aluno falava outra, chegava diante do pai, meu amigo, o pai provavelmente, você tinha que se justificar muito bem, para o seu pai acreditar em você. Se ele pensava assim, é porque o adulto já tinha um certo respeito. Para chegar até ser professor, tinha que ter um certo respeito, né? Hoje não. Hoje os alunos jogam farinha na cabeça do professor, não é assim? Não é assim que funciona? Estamos diante de uma sociedade melhor, uma geração melhor. Pergunta para os professores na escola como eles têm o tempo que eles gastam primeiro para resolver conflitos, para depois conseguir dar aula, se é que consegue. É muito difícil. Não é fácil. Bom, mas isso porque nós temos uma geração melhor, livre. Vejam bem, meus irmãos, eu não estou querendo culpar ninguém, só estou dizendo que dados não pode ser visto apenas como o agente último. Não, você tem que comparar a realidade das coisas, porque senão você se transforma em um apóstata. Às vezes alguém chega para mim e fala assim, olha, sabia que nas comunidades tem algumas pessoas honestas? Como assim nas comunidades tem algumas pessoas honestas? Está de brincadeira com a minha cara? Eu vivia uma boa parte da minha vida na comunidade. E eu vivia mesmo. Eu cheguei da Bahia aqui com aquele costume de ficar de casa em casa, né? Vivia nas casas dos amigos. Entrava lá, tomava café, fica aquele costume de baiano, sabe? De ficar entrando na casa dos outros tomando café. E alguém vai falar para mim que tem gente honesta ali. Eu falo, mas por que você acha que todo mundo é ladrão ali? É o oposto. As pessoas são honestas, as pessoas com suas dificuldades saem para trabalhar. É muito mais difícil para elas e elas se mantêm firmes. Você encontra alguns bandidos ali, é claro, porque onde está a maioria é mais fácil se esconder. É óbvio. É uma questão de lógica elementar, não precisa fazer muito esforço para compreender isso, não. Não é? É mais fácil se esconder na área urbana do que na praia. Se um bandido quiser correr da polícia, dificilmente ele irá para a areia, no campo aberto, porque ali ele sabe que ele está sendo visto, então ele vai entrar para onde estão as casas, ele não vai querer correr de moto na areia, meu Deus do céu. Ele fará o quê? Tentará ir para um lugar oculto. Tentará se esconder. E é o que eu quero dizer para você nessa manhã. O objetivo do cristão nunca pode ser se esconder. Muito pelo contrário, é conhecer o que está de oculto em nós. E Deus te recompensará. Ele é contigo, meu irmão. Olha, não importa quais são as dificuldades que você tem vivido. Talvez você pense assim, poxa, eu realmente me encontro em uma situação que eu não sei o que fazer. Talvez você esteja diante de um momento que você diga assim, puxa, eu ouço pregações, eu ouço a palavra de Deus, mas eu realmente não sei o que fazer. Entra no teu aposento. Fecha a porta. Faça uma oração sincera.
Não tente impressionar em nada ao Deus que você está orando. Abra o coração de verdade. Quando estiver na casa de Deus, levante sua mão. Quando estiver na casa de Deus, abra o seu coração. Cada culto, derrame-se perante Ele. Olhe para o lugar santo, como o lugar em que a minha alma é habitada. E o teu Pai que está em oculto te recompensará. O caos da nossa vida, Ele conhece. Não está nada fora do lugar. Para Deus, não. A nossa vida pode estar, às vezes, totalmente parecendo sem sentido. Nós podemos estar vivendo os momentos mais complexos de nossas vidas, sem compreender muita coisa. Então vá, fecha a tua porta. Eu não sei quanto tempo demora para que algumas respostas venham, mas o caminho é só esse: fechar a porta, ser sincero e permitir que Deus me mostre, permitir ver algumas coisas e não negar aquilo que eu estou vendo, que é um outro problema, é a gente tentar negar aquilo que a gente está vendo a nosso próprio respeito. Realidade não se nega, realidade se enxerga. O que a gente tem que pedir a Deus é o que eu tenho que fazer. Não é dizer, tentar se justificar, é dizer o que eu tenho que fazer. Amém. Amém? Quero convidar você a ficar de pé. Aleluia.